Antônio Emílio Leite Couto. Você sabe de quem eu tô falando? Antônio Emílio Leite Couto, mais conhecido também como Mia Couto, é um escritor moçambicano nascido na cidade da Beira em 5 de julho de 1955. E ele adotou o pseudônimo de Mia Couto porque ele gostava muito de gatos e decidiu colocar então este pseudônimo. Bem, o Mia Couto, ele é um dos autores escolhidos aí para o vestibular. Então, o livro Terra Sonâmbula, eu vou fazer aí uma resenha dele em vídeo também para a série Lendo para o Vestibular. Então você pode acompanhar ela aí nos próximos vídeos. Mas esse momento é para nós falarmos um pouquinho sobre o autor. Então vamos ficar um pouquinho por dentro da obra. Então o Mia Couto, ele ganhou já vários prêmios e um deles, inclusive, é o Prêmio Internacional de Literatura Neustadt, se eu não me engano. É um prêmio americano e só 2 pessoas que escrevem em português receberam esse prêmio. E o Mia Couto foi um deles. Ele nasceu em Moçambique, num período ainda onde, né, 1955, é um período onde o Moçambique ainda fazia parte de Portugal. Então todas aquelas questões imperialistas portuguesas na África, Moçambique era uma colônia, né, de Portugal. E eles viviam ali pelo regime do Salazar, um governante ali totalitário, que vai manter ali a mão de ferro e essa exploração de Moçambique e das suas outras colônias até os momentos ali dos processos de descolonização, os processos de independência. Você provavelmente está estudando todo esse contexto histórico nas suas aulas aí de história na escola, né? Ou já estudou, então é bom você ficar por dentro também desses conceitos aí que vale muito a pena, tá? E eu tomei algumas notas no meu caderninho de notas aí de leitura, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o Mia Couto. O Mia Couto, ele é escritor e biólogo. E como biólogo, gente, ele atua ainda como biólogo. Eu achei isso assim fantástico. Porque ele não só escreve, ele também atua aí, por exemplo, trabalhando com pesquisas, ele atua muito na área de impacto ambiental, algo que está muito em alta aí nas profissões, né? Ciências do meio ambiente, tudo que envolva essa área, né, da vida humana, hoje está muito em alta. E ele também trabalha com isso, né? Ó, ele é professor da cadeia de escola para vários cursos da Universidade Eduardo Mondlane e é o ator moçambicano mais traduzido. Então você vê que ele é ativo tanto na escrita literária quanto também nas produções científicas, né? Trabalhando ali com pesquisa no meio acadêmico, dando aulas, e aí você reflete tudo isso na obra dele, né? Então é uma escrita que dá para se perceber, eu já li 2 títulos dele, que ele preza muito pela descrição ali do ambiente que eles estão. Isso ajuda muito na nossa leitura para você imaginar o cenário onde as personagens são colocadas, né? E muito dessa luta pela busca da independência, nessa questão do fim do imperialismo, você vê também nas obras dele. Nas 2 obras que eu li, trata-se desse momento. Ele, em algum momento da obra, ou por todo o contexto da obra, ele trabalha esse momento de independência, ou esse pós-independência e as questões, os desdobramentos que isso traz para a comunidade como um todo, né? Então isso são coisas assim bem interessantes. O gênero literário que ele usa, eu tô usando a minha colinha aqui, gente, é o realismo animista e a ficção histórica. Então ele usa os contextos históricos para ambientalizar os seus enredos. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal sobre contextos históricos em alguns livros específicos, mas acho que ele contribui um pouquinho também para entender. E essa leitura de ficção, principalmente quando ela é ambientada num conceito histórico, num momento histórico,
ela ajuda muito para você estudante, você pessoa que quer aprender um pouquinho mais de história, ele ajuda muito a você entender os contextos como as pessoas viviam naquele momento. Então tem livros excelentes, e lá nesse texto, nesse vídeo aí dos contextos históricos, eu cito alguns livros que você não deveria deixar de ler para entender um pouquinho de alguns contextos importantíssimos. Então essa ficção histórica por onde ele caminha ajuda muito também a ensinar a história do país dele, porque ele ambientaliza muito elas também nas questões que talvez ele tenha vivido como criança, ou que parentes tenham ouvido, né, quando criança. Eu sei que os pais dele são portugueses, que saíram de Portugal e foram para Moçambique, e ele nasceu então em Moçambique. Mas ele tem toda essa educação, essa cultura portuguesa, e ele passou por todo esse processo ali da independência, as questões políticas, econômicas que o país vai começar a passar, né? E algo muito importante é que ele tenta recriar a língua portuguesa com uma influência moçambicana, e ele vai utilizar o léxico de várias regiões ali do país, produzindo um novo modelo de narrativa africana. Então aqui existe uma outra valorização cultural, que é você valorizar essa cultura africana, que é muito bacana, né? Aqui no Brasil nós temos muitos livros de afrodescendentes, de africanos sendo traduzidos, divulgados, incentivados, essa valorização cultural. Então é importante também para a gente entender um pouquinho mais desse continente que parece estar tão distante, mas ele é muito mais próximo da gente do que a gente pensa. Não só nas ligações históricas, né, mas também nas questões de vida. Acho que vale muito a pena todo ser humano, né, conhecer um pouquinho mais. E ele usa, então, as regionalidades ali de Moçambique. Então é muito interessante que na leitura dele você precisa, às vezes, ter um dicionário ali próximo de você, porque ele vai usar algumas expressões que não são comuns no português aqui do Brasil. E aí você vai lendo e você começa a pesquisar, e aí você vai vendo, olha só, essa expressão também existe no Brasil, mas ela não é tão usada. Ela é mais usada lá com o português de Portugal, então você também vê uma influência portuguesa de Portugal, né, na língua, tanto na nossa quanto lá na deles também. E aí as preferências linguísticas, né, coisas que pra gente aqui sofreu uma pequena alteração, como acrescentar uma letra. Por exemplo, a palavra rasto aparece muito, deixou um rasto. Falei, nossa, mas um rasto, né, é a mesma coisa. Eu fui pesquisar então essa palavra, e essa é uma dessas palavras, né, que pra gente aqui no português não está errado. Nós podemos também escrever e dizer rasto. Só que ela não é tão comum o uso, né? Nós usamos o rastro. Mas o rasto é muito comum na língua portuguesa, lá de Portugal. Então ele usa muito essa palavra, entre outras expressões ali na escrita dele como um todo. Então é muito legal, tenha o seu dicionário em mãos aí para ajudar você nessa leitura. Bem, o Terra Sonâmbula, que é o texto escolhido aí para a lista do vestibular, ele foi o primeiro romance escrito pelo Mia Couto. Ele foi publicado pela primeira vez em 1992 e por conta desse livro ele ganhou o Prêmio Nacional de Ficção da Associação dos Escritores Moçambicanos em 95. Então ele é um escritor premiado, né? Isso acho que dá uma valorizada assim na obra, né, na leitura. E ele é considerado um dos 10 livros africanos melhores aí do século XX. Então, se você quer ler um dos melhores livros da literatura africana, Terra Sonâmbula é um deles. Fica ligado aí. Bem, a obra dele é bem grande, é diversificada. Ele vai escrever poesia, conto, romance, crônica. Então, provavelmente você na sua aula já deve ter analisado alguns outros trechos do escrito dele. Eu ainda estou começando a descobrir essa obra maravilhosa que são os livros aí do Mia Couto.
Ele tem uma escrita influenciada muito pelo realismo mágico. Então é uma forma de você trazer essa literatura africana bem próximo, né, da realidade que ele quer. Então nós encontramos muito essa questão também nos contextos, como o uso muito ainda da religião africana muito presente, então ele usa a língua para ir mostrando esses conceitos aí para você, leitor. Ele vai criar provérbios conhecidos, como ele vai chamar de improvérbios. São enigmas, lendas, metáforas, que vai dar aí uma dimensão tanto poética na escrita dele. Então, se a gente fosse aproximar um pouquinho a escrita dele com alguém aqui do Brasil, ele se aproximaria um pouquinho aí ao João Guimarães Rosa, né? Só pra gente ter um paralelo aí, uma associação interessante para fazermos. Olha só, ele faz parte da Academia Brasileira de Letras. Pois é, um escritor moçambicano faz parte. Ele ocupa lá ele é o sexto ocupante da cadeira número 5. Então, o patrono da cadeira número 5 é o Dom Francisco de Souza. E em 98, então, o Mia Couto foi eleito como sexto ocupante dessa cadeira. E dentro do contexto aí do livro Terra Sonâmbula, que no caso é o texto para o vestibular e a minha leitura mais recente do Mia Couto, ele vai ambientalizar aí na década de 60. Então espero que você tenha curtido aqui, é só um pouquinho de informações desse escritor que é fantástico. Espero que, assim como eu, você tenha curiosidade de descobrir um pouco mais sobre ele, de ler as obras dele e comece a mergulhar, se aprofundar nesse mundo da literatura africana, que é algo fantástico, né? A gente costuma ler muito livros norte-americanos, europeus, mas é legal também conhecermos as outras literaturas, né? E o Mia Couto, ele traz brilhantemente essa literatura africana. Nos vemos aí no próximo episódio do Por Dentro da Obra. Espero que você goste. Se você tá curtindo o vídeo, gostou, compartilha com seus colegas, deixa um like aí, pode se inscrever no canal. Se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários, pode entrar em contato, que na medida do possível eu tento ajudá-los com essas dúvidas. E eu tenho um canal lá no Telegram, vou deixar o link aí na descrição do vídeo também, que é se você quer ter acesso a um material de apoio para o estudo de história. Então tem alguns mapas mentais, alguns esquemas, algumas cartazes ali, com os conteúdos que se estuda de história aí no Fundamental 2 e no ensino médio. Espero que possa te ajudar. Ficamos por aqui e até o próximo episódio. Até lá!